Olá, meus queridos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, curso Psicologia e Processos Básicos 1. Mais uma vez estamos juntos em mais uma videoaula. É a nossa 11ª videoaula dessa disciplina. Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando o curso. É um curso longo, eu sei, é um curso com muito conteúdo, mas ao mesmo tempo ele é muito útil para todos que querem se tornar psicólogos um dia, né? Afinal, são os processos psicológicos básicos, aqueles que alicerçam o nosso funcionamento enquanto seres humanos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre produção de linguagem. A produção de linguagem é exatamente essa nossa capacidade de criar, de produzir e usar a linguagem para transmitir ideias e conceitos que nem sempre são conceitos concretos. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, em relação a nós, seres humanos, a gente está falando de conceitos abstratos, e é exatamente essa nossa capacidade de articular simbolicamente as ideias, transformá-las em fonemas, e esses fonemas serem transmitidos para outras pessoas, que é a grande maravilha da comunicação humana, que está aí circunscrita à linguagem, né? Então, lembrando, só para lembrar para vocês, a linguagem ela tem um grupo de regras pré-definidas e pré-estabelecidas, e por isso que ela é chamada de linguagem, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de diferenciar comunicação, e comunicação é toda a modalidade ou forma de transmitir uma determinada informação, com a linguagem. A linguagem, necessariamente, ela depende de uma certa estrutura, de uma certa sintaxe, ou seja, cada termo no lugar certo, de uma certa gramática, ou seja, a organização desses termos vai modificar o sentido, né? Demanda semântica, que é a associação dos termos com as ideias abstratas, demanda um campo léxico, portanto, um corpo de palavras que tenham um simbolismo, que tenham uma representação que faça um sentido para aquelas pessoas e para aquela língua. Tudo isso é importante para a gente ter linguagem, né? Então, não confundir a linguagem, que é essa estrutura, com comunicação, que é qualquer modalidade de transmitir uma informação, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, se eu dou uma piscadela de olho para vocês, né? Ou então se eu levanto a sobrancelha, se eu fico zangado, levanto a sobrancelha, eu estou querendo comunicar alguma coisa, né? Mas essa comunicação ela não é estruturada, e por não ser estruturada não pode ser confundida com linguagem. Hoje a gente vai dizer como é que a gente produz a linguagem. Então, tanto a linguagem falada, quanto também a linguagem de sinais. Vamos lá? Como eu sempre faço, eu vou começar com a fala de um grande pesquisador, e eu vou manter aqui a minha fidelidade ao Noam Chomsky, já que a gente conversou tanto sobre Chomsky nessas últimas aulas, né, a importância dele para a psicolinguística, eu vou manter aqui a minha fidelidade ao Chomsky, trazendo uma citação dele de novo. Ele vai dizer o seguinte: temos que ter cuidado ao distinguir a linguagem, por si só, da fala, que, por sua vez, é uma amálgama envolvendo tanto a linguagem quanto um sistema sensório-motor específico, usado para externalizar essa linguagem. Esses dois sistemas não estão associados em sua trajetória evolutiva. O sistema sensório-motor estava constituído muito antes da linguagem e praticamente não sofreu qualquer influência dela no processo evolutivo. A fala é também apenas uma forma de externalização, se não a mais comum. Poderia também ser por sinais, que se desenvolve nos surdos praticamente da mesma maneira que a fala, mas poderia ser o toque também. Então, o que o Chomsky está nos dizendo é que a conceituação da produção da linguagem, a forma como nós produzimos a nossa linguagem, não tem uma associação nem evolutiva, portanto, não tem uma ligação biológica, e também não tem uma intrínseca relação com qualquer tipo de modalidade pela qual eu externalizo a minha linguagem. Então, a forma como eu coloco para fora a minha linguagem, a forma como eu transmito a minha linguagem, ela independe de fatores predispostos, evolutivos e biológicos. É isso que o Chomsky está sinalizando para a gente, dizendo que essa produção da linguagem, seja ela pela fala, pela linguagem de sinais, pelo toque, ou qualquer outra modalidade sensorial, ela poderia existir desde que a linguagem mantivesse a sua estrutura central, né, que é essa estrutura da sintaxe, da gramática, da semântica,
Isso é extremamente importante quando a gente está pensando em linguagem. Então, desde que seja mantida a estrutura, a forma pela qual eu transmito essa informação, que eu externalizo essa informação, independe da via que eu estou fazendo. Seja pelo comportamento motor, né? A partir do comportamento motor na linguagem de sinais, então, através das mãos ou mesmo através da articulação mandibular, né? Que é a forma como a gente faz na linguagem falada. Então, independente da forma como você produza essa linguagem, o que interessa é a estrutura linguística em si, e é disso que a gente vai tratar hoje, né? Como é que a gente produz essa linguagem e de que maneira isso vai além somente da forma como nós externalizamos. Feita essa distinção, vamos continuar aqui o nosso papo, diferenciando dois conceitos que são bem importantes na área da linguística, tá? Que é a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Essas áreas associadas no cérebro com a linguagem expressiva, elas geralmente são mais complexas e mais anteriorizadas do que quando comparadas com a linguagem receptiva, e existe uma razão para isso. A linguagem receptiva é tão somente a nossa capacidade de receber uma informação e processar essa informação linguística. Tá? Então, se alguém fala alguma coisa para a gente, se a gente lê alguma coisa, se alguém sinaliza alguma coisa para a gente de maneira linguística, essa região, essa estrutura, ela vai ser ativada junto com outras, né? Para que a gente possa compreender o que está sendo se tenta transmitir para a gente. É uma questão de compreensão. Tá? Então, eu uso menos recursos cerebrais, neurais e cognitivos para compreender. Por outro lado, na hora de produzir, além dessa circuitaria da compreensão, é importante que eu tenha uma outra circuitaria que está envolvida na produção, na expressão das minhas ideias, daí o conceito de linguagem expressiva. E essas regiões, elas também são diferentes das anteriores, né? Quer dizer, usa parte da circuitaria anterior, mas adiciona um outro espectro. Então, quando você adiciona um espectro não só cognitivo, mas também neural. Em outras palavras, você usa mais recursos para falar do que para compreender, do que para receber uma determinada mensagem. É por isso que quando a gente está aprendendo uma língua nova, né, seja inglês, espanhol ou qualquer outra língua que você esteja aprendendo, você vai sim ter mais dificuldade em produzir a fala, em falar, do que somente compreender o que as pessoas estão falando. Então, se um nativo de uma outra língua ele fala com a gente de maneira parcimoniosa, de maneira tranquila, é mais provável que a gente consiga compreender o que ele está falando, mas transformar os nossos pensamentos em palavras para que ele compreenda o que nós estamos querendo dizer é mais difícil, porque essa estrutura é mais complexa do que somente a compreensão. Então, eu estou aqui adicionando uma camada a mais de tudo que a gente estudou até agora, que é a produção e a expressão de ideias a partir da linguagem. E aí eu acho imperativo que nós façamos uma distinção na produção da linguagem, quando a gente está falando de linguagem escrita e linguagem falada, né? Então, vamos olhar esse esquema aqui e tentar compreender como é que se daria essa distinção. A primeira coisa que a gente tem aí é que a linguagem falada, o receptor da mensagem, ele geralmente é determinado e dado claramente. Você está olhando para a pessoa e você sabe para quem você está falando e para quem você está transmitindo a sua mensagem. Diferente da linguagem escrita, o receptor da mensagem é um sujeito difuso. Qualquer pessoa pode ler uma mensagem escrita, né? Então, quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente não sabe exatamente para quem nós estamos enviando, mesmo que seja uma carta, e todas as cartas elas têm como característica serem diretas para uma certa pessoa, ainda assim, essa carta pode ser lida por outras pessoas, né? Então, a gente não tem aí um receptor realmente determinado, como acontece na fala. Uma outra coisa que acontece é que a fala tem feedback imediato. Então, a pessoa responde ali exatamente naquele momento em que você fala, né? Seja respondendo de maneira numa comunicação não verbal, tanto nas expressões faciais, etc., quanto também um feedback no sentido da fala. Então, a pessoa vai responder a você, seja verbalmente, enfim, seja por sinais, mas independente de como ela te responda, a gente sabe que
o feedback ele acontece imediatamente. Já na linguagem escrita, você não consegue uma reação do leitor em relação ao seu texto de maneira imediata, né? Geralmente, o leitor ele demora a dar esse feedback, ou então, ele mesmo que a pessoa esteja lendo na sua frente, ainda assim, você espera um pouco mais, você tem uma lentidão na resposta em relação a esse retorno da linguagem escrita. Um outro aspecto é que a fala ela é imediata, né? E ela possui pouco tempo para reflexão. Alguém que está falando leva mais tempo, na verdade, falando, ou seja, produzindo e articulando a sua fala, né? Então, existe pouco tempo para você pensar naquilo que você está falando e existe mais tempo na execução do ato de falar. Já na linguagem escrita, esse tempo de reflexão ele é quase ad eternum, né? Você tem aí quase que o tempo que você precisar para fazer a reflexão. O outro aspecto é que você também pode apagar aquilo que foi escrito. Então, você também pode voltar atrás nas suas palavras, caso você esteja na linguagem escrita. O último aspecto da linguagem falada é que quem fala não tem acesso posterior ao que falou. Então, a menos que você use um subterfúgio, como é o caso de uma gravação de áudio, como é o caso de um registro em tempo real daquilo que está sendo falado, aquele que falou, né, portanto, o expressor da informação, ele não é capaz de voltar atrás e verificar posteriormente o que ele falou. Já na linguagem escrita, a própria escrita ela pode ser revisitada, ela pode ser revisada, e ela pode ser reestruturada de acordo com o que você está propondo, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente compreender que a fala ela gera mais responsabilidade daquele que está falando, daquele que está produzindo, do que a linguagem escrita. Isso porque na linguagem escrita é possível você fazer reflexões, você fazer ponderações, e nesse sentido é possível você reorganizar a sua escrita. Por outro lado, se alguém escreveu alguma coisa e entregou essa coisa, ou seja, passou para frente, existe uma responsabilidade sobre esse conteúdo que foi produzido, porque ele foi produzido a partir de um momento de reflexão, de um momento mais longo, né, de pensamento sobre o que foi produzido, né? Já a fala, né, quando você fala, é um pouco mais difícil porque ela é imediata, ela tem todas as características do momento presente e não essas características mais reflexivas que demoram um pouco mais, o que me leva a uma história que é bem interessante sobre um presidente americano. Diz a história, né, existem diversas versões dessa história, mas diz a história que Franklin Roosevelt uma vez teve uma discussão com um senador nos Estados Unidos e ele queria responder aquele senador imediatamente. Então, ele escreveu uma carta, né, muito raivosa, muito emocionada, e não mandou naquele momento, estava tarde da noite, né? Depois está tarde da noite, eu não vou mandar agora, mas amanhã, de manhã, eu reviso a carta e mando. Guardou a carta na gaveta, no dia seguinte ele acorda, lê novamente a carta e fala, eu acho que está um pouco emocional demais, eu vou reescrever a carta e vou mandar novamente para esse senador depois que eu reescrevi. Ele reescreve a carta, as obrigações e os atravessamentos que o presidente da República dos Estados Unidos demanda acabam tomando conta do dia dele, e ele deixa de mandar a carta naquele momento, deixa para depois. Ele volta novamente no final do dia, e aí passou, já estamos de noite de novo, né, 24 horas do ocorrido da primeira carta, e lê novamente a carta e fala, nossa, ainda está muito pesado, ainda está muito emocional, enfim, eu acho que eu não vou conseguir convencê-lo usando esses argumentos que eu estou apresentando. Ele reescreve a carta, coloca novamente na gaveta e fala, não, amanhã de manhã eu mando. Quando chega na manhã seguinte, ele revisita a carta e percebe que nada que ele faça vai mudar aquele senador de opinião, independente do que seja escrito, do que esteja escrito, e que, portanto, o problema dele, a questão dele, não seria resolvida nem através da fala, do diálogo falado, e também nem através da escrita.
e é aí que ele resolve não enviar a carta. Isso nos ensina o quanto é importante esse tempo de amadurecimento da escrita para que a gente possa produzir uma boa comunicação, para que as nossas ideias sejam de fato transmitidas da maneira como nós gostaríamos. E isso nos leva a compreender qual é a estrutura da fala, ou seja, como é que nós produzimos a fala e como é que nós expressamos as nossas ideias. Tudo, quando a gente vai falar, começa no nível semântico. O nível semântico ele é determinado por essa nossa capacidade de querer transmitir uma determinada ideia abstrata. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo começa com uma ideia abstrata, com algo simbólico que eu quero transmitir para outra pessoa, seja uma ação como bater o martelo, né? Ou seja mesmo um sentimento, como eu amar dar aula, né? Então, quando a gente está falando do nível semântico, a gente começa com esse nível de abstração. Só que essa abstração precisa ser transmitida a partir de certas regras, o que nos leva ao seguinte momento, que é o nível sintático. Então, o nível sintático vai ser exatamente esse grupo de regras pré-estabelecidas que vai organizar as palavras de dada maneira com que elas façam sentido. E nesse nível sintático é que a gente vai respeitar as regras gerais da gramática. Então, a gente vai colocar cada palavra com uma função dentro de uma determinada sentença, de modo que as outras pessoas possam compreender que, na verdade, quando a gente fala bater o martelo, não significa o martelo bater, né? Ou seja, é uma pessoa que está batendo o martelo em algum lugar e não o martelo batendo sozinho. Daí é que vem a importância da estruturação gramatical e, portanto, a importância da função sintática adequada de cada palavra no momento da nossa fala. E isso já é estabelecido a partir das regras que a gente aprende ao longo do nosso desenvolvimento. O que nos leva ao próximo passo, que é o nível morfológico. O nível morfológico diz respeito aos morfemas. E os morfemas são a menor estrutura possível que transmite uma determinada ideia. Não é a palavra em si, mas seria equivalente ao radical das palavras. Ou seja, eu vou escolher, dentre as palavras que eu conheço, quais o radical melhor simboliza abstratamente aquilo que eu quero produzir. Então, o morfema está aí ainda internamente, ainda não é o momento que eu estou produzindo a minha fala. O morfema ainda está interno, ele ainda está sendo desenvolvido porque eu estou escolhendo quais são as palavras que, de alguma maneira, vão gerar o significado que eu quero transmitir para as outras pessoas. E aí é por último que vem a via ou o sistema fonológico, né, que é o nível fonológico, que está associado à produção dos sons. Então, quando eu produzo o som, quando eu produzo a fala, de alguma maneira eu já sei o que eu quero falar. Isso já estava estruturado anteriormente na minha cabeça. Mas isso acontece numa fração de segundos, né? Quando a gente está produzindo a fala, a gente sabe que a fala ela é imediata, isso acontece numa fração de segundos. É extremamente rápido e veloz a forma como isso acontece até o momento que a gente começa a articular e vibrar as cordas vocais para transmitir essa informação, essa ideia que a gente está querendo passar. Todas essas fases, esses níveis, eles são percorridos de forma muito rápida, mas eles são respeitados para que a gente possa organizar não só a nossa fala, mas, curiosamente, os nossos pensamentos também são organizados da mesma maneira, sendo interrompida somente a porção ou nível fonológico. Ou seja, quando eu estou pensando alguma coisa, eu vou até o nível morfológico, mas quando chega no nível fonológico, eu simplesmente não produzo o som necessário para eu gerar a fala, né? Apesar de eu conseguir conversar comigo mesmo internamente, né? Eu só não vou fazer a articulação e a vibração das cordas vocais para emitir o som, mas eu consigo fazer todos os aspectos da fala internamente, inclusive a gente costuma chamar isso de autofala ou diálogo interno, é a forma como a gente pensa, essa é a forma mais comum de pensamento humano. Mas a produção da fala, ela tem impactos, ela recebe impactos de doenças neurodegenerativas, né? Como eu falei para vocês, existe uma circuitaria cerebral altamente complexa e quando você tem algum tipo de problema nessa circuitaria cerebral, isso acarreta impactos
quando você está produzindo a fala, quando você está tentando expressar uma ideia. Isso acontece muito claramente na doença de Alzheimer. O que acontece é que quando, no início da doença de Alzheimer, você tem aí diferentes níveis em relação ao conteúdo semântico, em relação à complexidade sintática, ou mesmo à fluência verbal. Só que ao longo do tempo existe uma tendência de caimento, de decaimento em todos esses aspectos da fala quando a gente está falando da doença de Alzheimer. Ou seja, as pessoas, quando sofrem de doença de Alzheimer, acabam tendo consequências muito negativas na forma como eles produzem a sua própria fala. O que nos leva à seguinte questão, né? Então, já que a produção da fala depende tanto de estruturas sintáticas, depende tanto de estruturas gramaticais pré-definidas, depende também da nossa capacidade de encontrar as palavras corretas, os termos corretos e, portanto, a relação semântica das ideias com aquilo que a gente está querendo transmitir, quando a gente tem essa complexidade gigantesca de dados e informações para produzir a nossa fala, como é que basicamente a gente consegue prever o que o outro está falando? Como é que a gente pode mentalmente, durante a nossa fala, encontrar aquilo que a gente gostaria de dizer, né? Já que raramente, quando a gente está fazendo um discurso, quando a gente está discorrendo sobre alguma coisa do ponto de vista da fala, a gente consegue ter tempo para pensar naquilo que vamos dizer. Então, como é que a gente consegue, ao longo da nossa fala, ir pensando, criando essas estruturas e apresentando as nossas ideias? Nós temos uma teoria, que é a teoria da propagação da ativação, que é a teoria de Dell, de 1986, que vai propor mais ou menos o seguinte, né? Nós temos certas palavras que são palavras nó, né? Quando a gente pensa aí numa circuitaria, ou quando a gente pensa aí num grupo de opções em termos de palavras, né? Então a gente tem aí uma configuração e a gente tem palavras que são palavras-chave na nossa cognição, na nossa mente, né? Então, dependendo da temática que nós estejamos discutindo, navio, que é a palavra central, ela pode estar associada com âncora, mas também pode estar associada com um cruzeiro. Pode ser um navio de cruzeiro. Então, para eu falar navio e cruzeiro na mesma expressão, eu tenho que colocar o de no meio para sinalizar que o navio é de cruzeiro. E você tem todas as palavras que estão associadas a esses conceitos, né? Então, o que a gente faz quando a gente está falando é que a gente começa a usar essas palavras, juntando-as e produzindo aquilo que a gente está querendo transmitir de alguma maneira. Então, é exatamente essa configuração de várias palavras que fazem parte de uma mesma temática que você vai usando para conectar uma à outra e conseguir evoluir no processo da fala, transmitindo as suas ideias da maneira como você gostaria. Então, percebam que é muito curioso que dentro aí do navio a gente pode pensar em viajar, a gente pode pensar em atracado, o navio pode estar atracado, né? Quer dizer, a gente pode pensar em navegar, em porto, em pier, são todas palavras que estão associadas ao conceito de navio, né? Então, dependendo daquilo que eu começo a falar, a consequência é que eu acabo gerando algum tipo de fluidez ou fluência na minha fala, respeitando essa teoria. Então, vamos entender aqui, dentro dessa teoria, que é muito comum também a gente encontrar erros antecipatórios. E o que seriam esses erros antecipatórios? Seria quando uma pessoa tenta antecipar a outra porque ela está querendo inferir aquilo que a outra está querendo dizer. E aí a própria pessoa que está ouvindo e está tentando inferir, ela acaba falando e tentando completar, interrompendo a ideia da outra pessoa, né? A gente considera isso erros antecipatórios que fazem parte da teoria da propagação e ativação. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? O navio de alguma coisa, né? Quer dizer, não tem como a gente completar, mas certamente vocês imaginaram um navio de cruzeiro, talvez, enfim, ou navio de carga, talvez, né? Então, a casa da alguém, né? Enfim, não tem aí. Eu fui ao casamento da... E aí, se vocês conhecem alguém que esteja se casando, provavelmente vocês vão pensar nessa pessoa. Então, eu gosto de jogar alguma coisa, né? E aí, olha só que curioso, né? Como é que a gente pode gerar erros antecipatórios. Todos vocês, provavelmente, conseguiram completar todas as frases com ideias que vocês tinham na cabeça, né? E aí eu trago para vocês como eu completaria essas frases e veja se bateu com aquilo que vocês propuseram. Olha só.
o navio de João. Não era nem de cruzeiro, nem navio de carga, era um navio de João. A Casa da Bruxa. Eu fui ao casamento da Dona Baratinha, né, bem conhecida aí pelas crianças, e eu gosto de jogar aviãozinho de papel. Provavelmente vocês tiveram dificuldade em completar da maneira como eu completei, né? O que faz muito sentido, dado que aquilo que eu queria expressar para vocês não é necessariamente aquilo que vocês conseguiriam expressar caso vocês escolhessem as suas próprias palavras. Isso é muito interessante quando a gente pensa em termos de fluidez do pensamento e de fluidez da fala quando a gente está pensando num discurso. Mas há uma outra teoria que tenta explicar também como é que a gente fala, e a nossa fluidez é a organização da nossa fala, que é a teoria Weaver. E aí vocês precisam me acompanhar aqui essa teoria, como é que ela funciona, tá? Ela foi proposta por Levet, colaboradores, em 1999, e ela, na verdade, é um acrônimo para Word Forming Coding by Activation and Verification. Na verdade, o que essa teoria vai nos dizer é que a primeira coisa que a gente tem é a tal da preparação conceitual. Então, a preparação conceitual é o que eu vou falar, sobre que temática que eu vou falar, e essa preparação ela vai gerar uma seleção lexical, ou seja, uma seleção de quais palavras, dentro de qual temática que eu vou transitar durante a minha fala, né? Essa seleção lexical ela vai trazer uma codificação morfológica, porque cada grupo lexical, cada grupo de palavras dentro de um determinado vocabulário possui aí os seus radicais, as suas menores partes que vão trazer uma determinada ideia, um determinado conceito abstrato que você vai tentar transmitir. Essa codificação morfológica vai gerar uma codificação fonológica, portanto, a produção de um som dentro da nossa cabeça que vai gerar, por sua vez, a codificação fonética, que é a produção da fala. Portanto, o nosso cérebro enviando para a nossa mandíbula, para os nossos lábios e para as nossas cordas vocais, como é que tem que vibrar e como é que tem que ser produzido para que a gente possa finalmente produzir a articulação, que é a nossa própria fala, e tudo isso é feito com monitoramento e ajuste durante o próprio discurso. E é exatamente isso que acontece quando a gente está falando de forma corrente e, de alguma maneira, a gente para, ou a gente interrompe, ou gagueja. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é ajustar o nosso discurso para que as outras pessoas possam compreender aquilo que a gente está falando. Lembrando que é importante diversos fatores, como entonação, e tudo isso entra dentro desse espectro da teoria Weaver. Então, a gente tem aí um passo a passo até o momento que a gente vai produzir a nossa fala. E é engraçado e curioso, porque essa teoria ela traz consigo evidências muito interessantes do ponto de vista neurobiológico. E eu vou trazer essas evidências para vocês. Estudos usando eletroencefalografia fizeram um levantamento de quanto tempo cada região do cérebro é ativada quando alguém está produzindo a sua fala, né? Então, quando alguém começa a falar e produzir a sua fala, como está num processo aí de diálogo, né? Geralmente as pessoas elas começam utilizando o córtex auditivo primário, que seria esse aspecto mais conceitual, essa preparação conceitual. Depois elas mandam essa informação para o fascículo arqueado, e aí eu estou falando de 190 milissegundos, é o tempo que leva para começar o processo, depois 320 milissegundos, desde o início, né, para poder chegar até o fascículo arqueado, e o fascículo arqueado vai fazer todo esse processamento lexical. Depois a área de Wernicke vai ser ativada, depois o lobo parietal, parieto-temporal também ativado, finalmente a área de Broca, o Broca, né, seria a modalidade correta de fala, a área de Broca, e por último o córtex sensório-motor. Toda essa ordem de estrutura, esse tempo que foi verificado usando técnicas de eletroencefalografia, estão diretamente associados aos conceitos anteriores que eu apresentei da teoria Weaver. Então, a teoria Weaver ela é muito poderosa nesse sentido, no sentido de mostrar que cada região do cérebro ela é responsável por uma tarefa que está associada a essa produção da fala e a fluidez da nossa fala.
Então, essa estrutura toda tem que estar bem construída, tem que estar bem estruturada, tem que estar bem azeitada, né, ali nas engrenagens do nosso cérebro, tem que estar bem azeitados para que a gente possa produzir uma fala de maneira correta dentro da teoria Weaver, né? Então, a teoria Weaver, ela traz essa diferenciação da teoria anterior, apesar de ambas teorias serem teorias seriais, né? Já deu para ver que são teorias seriais, mas ainda assim a teoria Weaver, ela tem esse poder de trazer evidências do ponto de vista das neurociências, o que ajuda na hora de pensar diferentes estratégias. E também há outras evidências que também suportam a teoria Weaver, que são as afasias. E o que seriam afasias? Afasias são lesões em determinadas regiões do cérebro, do córtex especificamente, que trazem como consequência mudanças de comportamento. E quando a gente está falando especificamente de afasias em relação à linguagem, a gente está falando de afasias em duas áreas distintas, basicamente. Aí vocês podem ver, por exemplo, um cérebro que tem uma afasia, né? Vocês veem aí que tem uma extensa lesão do lado esquerdo, e o lado esquerdo é o lado responsável no nosso cérebro pela linguagem. Então, quando a gente tem uma lesão do lado esquerdo, isso traz consequências na nossa linguagem, quando essas afasias acontecem, seja na área de Wernicke, seja na área de Broca. Quando a afasia acontece na área de Wernicke, a gente tem uma consequência específica. A consequência das afasias na área de Wernicke é que a pessoa perde a capacidade de compreender, de processar aquilo que está sendo dito para ela. Portanto, ela não consegue processar a fala da outra pessoa. Então, se eu chego para uma pessoa com afasia de Wernicke e falo alguma coisa, a pessoa com afasia de Wernicke ela não vai ser capaz de compreender o que eu estou querendo dizer. Apesar dela ter preservada a capacidade de produzir a fala. Então, ela vai falar de maneira gramaticalmente organizada, sintaticamente organizada, mas ela não vai conseguir entender o que eu estou falando. Ela vai responder outra coisa, tá? É diferente de uma pessoa com afasia de Broca. No caso da afasia de Broca, ou agramatismo, o que a gente tem é a dificuldade da pessoa de se manter em relação à gramática e, portanto, de transmitir uma informação de maneira organizada. Pessoas com afasia de Broca, elas entendem o que está sendo dito para elas, mas elas não conseguem produzir falas coerentes que, de alguma maneira, respondem às questões que outras pessoas fizeram ou que respondem aos estímulos que o ambiente está trazendo de alguma maneira. Então, pessoas com afasia de Broca, elas têm dificuldade em produzir a fala. Já pessoas com afasia de Wernicke têm dificuldade em compreender a fala. A gente está falando aí de dificuldades tanto na linguagem receptiva, afasia de Wernicke, quanto na linguagem expressiva, que é a afasia de Broca. São lesões no nosso cérebro que podem acontecer com qualquer um de nós, sejam lesões mecânicas de carro, sejam lesões químicas, também podem ocorrer. O que nos leva ao nosso último assunto, que é a escrita, né? A gente o tempo todo aqui estava pensando como é que funciona a fala, né? Como é que a gente produz a fala, mas pouco a gente conversou sobre como é que a gente produz a escrita. E existem basicamente 4 tipos de escrita, né? A gente tem aí a proposição ou composição, que é quando você está escrevendo um texto novo, a tradução, que é quando você tem um texto em determinado idioma e você traduz para outro, a transcrição, que é quando você ouve uma fala e você transcreve aquilo que está sendo dito, né? E a gente tem a avaliação, uma revisão, que vai revisar ou reavaliar, reorganizar todos os anteriores, né? E, na verdade, quando a gente tem esses aspectos, a gente tem basicamente 2 situações que são diferentes. O primeiro, o planejamento. E esse planejamento está associado com as teorias que estão associadas à fala, né? Mas lembra que, no caso da escrita, você tem um devido tempo para você amadurecer aquilo que você vai falar. Então, o planejamento ele leva muito mais tempo e ele é muito mais complexo do que quando a gente está simplesmente falando e trazendo alguma temática, tá? Então, só para sinalizar para vocês que o planejamento é bem importante nesse momento e ele leva mais tempo. O que tem como consequência a geração de sentenças de maneira diferente, como a gente faria para a gente estar falando. O fato de você ter um planejamento mais rebuscado e você ter a capacidade de fazer uma revisão desse planejamento faz com que você gere sentenças que tenham, teoricamente, mais precisão daquilo que você pretendia transmitir enquanto você está escrevendo. Então, esse tempo que a escrita nos dá faz com que seja diferente a nossa relação linguística durante a escrita.
E é muito curioso porque a escrita ela é uma habilidade adquirida. Tá? Então, a gente pode não só adquirir esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade, mas também pode desenvolver essa habilidade, tanto em termos de planejamento, quanto em termos de geração de sentenças, quanto também em termos compositivos, enfim, tudo isso é facultado àquele indivíduo que aprende a se especializar em uma determinada escrita. E é muito curioso, porque quando a gente observa a evolução de um escritor, a gente também observa a evolução de como esse escritor se relaciona com o leitor. E é disso que a gente trata nesse gráfico. Né? Quando você tem um escritor eventual, uma pessoa que não está acostumada a escrever com habitualidade, geralmente o autor dessa escrita ele é autocentrado. Ele não tem a preocupação, ou ele não consegue se relacionar nem com o texto e nem com o leitor. Só que a partir de 10 anos de prática de escrita, a tendência é que esse autor tenha mais capacidade de dialogar com o próprio texto, fazendo melhores escolhas em relação ao que está sendo escrito. Mas ainda com 10 anos de prática, uma pessoa que escreve, né, e aí eu estou falando qualquer um de nós aí que foi alfabetizado por volta dos 6, 7 anos de idade, eu estou falando aí do final do ensino médio, uma pessoa que já tem 10 anos de prática na escrita, ainda assim, essa relação da produção textual ainda está muito focada no eu, no autocentrado, né, na sua produção, e também pensando na estrutura do texto, mas não pensando se o leitor está compreendendo esse texto. O que importa nesse momento é a estrutura. Inclusive, aqueles que fizeram vestibular recentemente devem se lembrar que os cursinhos pré-vestibular eles têm a tendência de apresentar certos modelos padrão de como escrever as dissertações e as redações nos cursos para os vestibulares, para os cursos universitários. E talvez seja isso que a gente esteja pensando quando a gente fala de amadurecimento do escritor. Né? Quando você tem esse nível de experiência, aí 10 anos mais ou menos, você aprendeu a escrever e você escreve com certa habitualidade, a consequência é que você ainda esteja muito preso àquilo que você pensa e muito preso à estrutura do texto. Mas na medida em que você vai evoluindo, que você vai treinando e praticando a sua escrita, a consequência é que você tem sim a capacidade de fazer com que esse texto seja compreendido a partir da perspectiva do leitor. Então, é exatamente esse aspecto do leitor ser capaz de entender o que você está querendo dizer, e aí o próprio autor ele consegue transmitir e produzir textos cuja organização seja suficiente para que o leitor, portanto, o seu público-alvo, compreenda. E aí, é nesse momento que a gente vê um autor, né, um escritor amadurecido. É quando ele consegue transmitir ideias para que qualquer tipo de leitor seja capaz de compreender, independente das escolhas que ele faça, principalmente do ponto de vista textual. Então, o foco de um escritor já desenvolvido, já experiente, é o seu leitor e não mais a ideia que ele quer transmitir e não mais a si mesmo. Tá? Isso é muito legal de ver essa evolução, mostrando que, na verdade, a escrita é sim uma habilidade a ser treinada e que qualquer um pode treinar essa habilidade. O que me leva a uma última habilidade, que é a última habilidade que eu vou falar com vocês nessa disciplina aqui, que é a soletração. Muitos de nós já vimos aí concursos de soletração e existe sim duas modalidades ou duas vias pelas quais nós produzimos a soletração de palavras. As vias, basicamente, são as lexicais e as não lexicais. Na via lexical, a partir do som, eu capto o léxico fonológico, que seria a estrutura básica da palavra, e a partir daí eu gero um sistema semântico, ou seja, eu tento identificar o que ela significa. E é a partir dessa junção de léxico fonológico com o sistema semântico que eu gero a ortografia. E é essa ortografia que fica na minha cabeça que eu vou reproduzir a partir da fala ou da escrita. Então, essa via lexical ela é estruturada não só com um aspecto léxico, morfológico, mas também com um aspecto semântico. As duas coisas precisam estar presentes para que a gente possa fazer a soletração correta, respeitando as regras da via lexical. E quando, eventualmente, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de saber o que significa, né?
tem uma dificuldade de não ter esse repertório semântico, ou mesmo não conhecer a palavra, portanto tem um problema na via lexical, né? O que provavelmente acontece é aquilo que a gente chama de disgrafia fonológica. Eu acabo escrevendo ou soletrando somente respeitando os aspectos fonológicos, os aspectos auditivos, né? E muitas vezes eu acabo errando por conta disso, porque eu só olhei para o aspecto fonológico, deixando de lado o aspecto semântico, o aspecto da compreensão daquela palavra, que é diferente da via não lexical. Na via não lexical, o único sistema que eu estou lançando mão, né, é o fonológico ortográfico. Então, eu não estou aí pensando ou preocupado com a semântica envolvida na produção desse som. E aí, quando eventualmente eu erro, porque eu estou focando somente nos aspectos fonológicos e ortográficos, mas eu utilizei a via não lexical, então eu estou falando de disgrafia superficial, disgrafia de superfície, que é o erro cometido por conta do mau julgamento, do julgamento equivocado da via fonológico-ortográfica, não considerando, portanto, o aspecto semântico. Então, de novo, a via lexical considera o aspecto semântico, né? Considera aí o aspecto do vocabulário, e a via não lexical ela vai negligenciar o aspecto semântico, mas independente da via que você escolha, ou da via que você tenha disponível para gerar a soletração, você pode ter erros diferentes que vão produzir escritas diferentes, e exatamente essa escrita, e aí a gente está pensando aí no ditado, né, tarefas de soletração de um modo geral, e aí essa escrita ela vai ter impacto dependendo do estilo de via que você optou por fazer o processo de soletração, o processo de ditado, tá bom? Pessoal, hoje especificamente a gente vai ficando por aqui, na verdade a disciplina, a parte da psicolinguística, a parte da linguagem vai ficando por aqui. Fico muito feliz de vocês terem acompanhado até agora todos esses aspectos de estudos da linguagem, e vamos para a próxima aula, para a nossa 12ª aula. Um beijo no coração de todos e fui!